Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quinta videoaula do curso de extensão Relações de Gênero no Currículo Cultural da Educação Física. Um trabalho que eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar juntamente com todas e todos vocês e também com as minhas amigas, a professora Aline Nascimento e a professora Sindel Augusto. E o tema desta videoaula é o Currículo Cultural da Educação Física e as questões de gênero. É a primeira parte de uma discussão mais alargada que nós desenvolveremos ao longo de 2 semanas. E os objetivos desta videoaula são que vocês possam distinguir os currículos da educação física e que vocês possam reconhecer as influências dos estudos de gênero, feministas e queer como campos de inspiração do currículo cultural da educação física. E para a preparação, para o planejamento desta videoaula, nós buscamos fundamentação nos seguintes trabalhos. No livro conhecidíssimo e referencial no campo dos estudos curriculares, o livro do professor Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, e um artigo publicado em 2022 na revista Connection Online, que está disponível aqui na descrição do vídeo e também está disponível no programa da nossa disciplina, no programa do curso de extensão, Abordagens ou Currículos da Educação Física. Então é uma pergunta, abordagens ou currículos da educação física? E nesse artigo nós fazemos aí uma discussão procurando colocar os pingos nos is e procurando fazer uma distinção entre uma coisa e outra e justificando para a comunidade científica, justificando para a comunidade pedagógica porque o termo currículo tem mais relação com aquilo que nós estamos realizando e não abordagem como se tornou conhecido. E por falar nisso, afinal de contas, por que currículo e por que cultural? Por que temos trabalhado com essa noção de currículo cultural da educação física? Então, nesse trabalho do Tomás Tadeu da Silva, mais especificamente na página 11 desse trabalho, nós temos lá a seguinte frase: toda teoria de ensino é, em si própria, uma teoria curricular. Então, a partir desta noção, se nós pensarmos que nós temos aí várias propostas de ensino na educação física, se vocês pensarem que nós temos aí várias propostas que apresentam um determinado objetivo, propostas, todas elas, que apresentam um determinado objetivo, que se referem, ou se referenciam num determinado campo teórico, num determinado campo conceitual, que elegem determinados conteúdos, ou seja, um certo objeto de trabalho, e finalmente que propõem um determinado método, ou seja, uma forma de organizar e desenvolver a prática pedagógica. Estas são teorias de ensino e que, portanto, na perspectiva do Tomás da Silva, correspondem a teorias do currículo, correspondem, por exemplo, a currículos. E nesse mesmo livro, o Tomás Tadeu da Silva vai mostrar para a gente as teorias tradicionais do currículo, as teorias críticas do currículo, as teorias pós-críticas do currículo. Ao fazer a discussão das teorias pós-críticas do currículo, ele nos apresenta os estudos culturais, ele apresenta as duas versões, ou seja, as duas influências dos estudos culturais, os estudos culturais que surgiram mais alinhados ao marxismo, ou seja, com referencial marxista, e depois os estudos culturais que vão caminhando para um referencial pós-estruturalista, que é esse que nós temos nos inspirado para pensar as práticas pedagógicas aí alinhadas ao currículo cultural da educação física. Então, nesta perspectiva dos estudos culturais, os estudos culturais colocam a cultura no centro, e há uma frase muito famosa de um dos principais autores dos estudos culturais, o professor, o sociólogo já falecido, o sociólogo jamaicano já falecido, Stuart Hall, vai afirmar que neste momento histórico a cultura está no centro, neste momento histórico nós vivemos a centralidade da cultura. Então, o que significa colocar a cultura no centro? E o que significa, portanto, adotar o currículo cultural? Significa que no currículo cultural o centro não é o estudante, no currículo cultural o centro não é o método, no currículo cultural o centro não está na aprendizagem, no currículo cultural o centro não está nos objetivos a serem alcançados, muito pelo contrário, no currículo cultural o centro está na cultura. Por isso que é muito importante a compreensão da educação física na área das linguagens, por isso que é muito importante entender a linguagem corporal como uma produção da gestualidade,
Por isso que é muito importante entender que a linguagem corporal ela pode ser significada de várias maneiras, e por isso que é muito importante entender que todas as práticas corporais elas consistem, portanto, em formas de expressão dos grupos sociais que as produzem e reproduzem. Então, pensar dessa maneira significa que nas aulas de educação física nós devemos colocar em circulação diversos significados atribuídos às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Isso que significa colocar a cultura no centro, isso significa conferir ao currículo cultural, portanto, a questão da cultura corporal está sempre em debate. Isso significa dizer que no currículo cultural o que nos interessa é proporcionar aos estudantes, proporcionar às estudantes condições diversificadas de acessar significados às práticas corporais, condições variadas, condições diversificadas de proporcionar outras maneiras de pensar, de fazer e dizer as práticas corporais. As práticas corporais não são entidades fixas. As práticas corporais se modificam a depender do grupo, a depender do contexto histórico, a depender do tempo em que nós estamos aí trabalhando com elas. Muito bem, então há algum consenso na área, isso não consta exclusivamente na bibliografia indicada, mas em muitas outras obras da educação física, há algum consenso na área que nós temos o currículo ginástico, que nós temos o currículo esportivista, que nós temos o currículo psicomotor, o currículo desenvolvimentista, o currículo da educação para a saúde, o currículo crítico superador, o currículo crítico emancipatório e o currículo cultural. Então, se nós olharmos para estas perspectivas de ensino, para estas teorias de ensino, e como já foi dito, ou seja, cada uma dessas propostas, ela se ampara em um determinado referencial teórico, ela elege um determinado objeto, ela tem um cidadão, um sujeito a ser formado, é uma pessoa que pretende formar, e obviamente ela se desdobra em determinados procedimentos metodológicos. Então, na literatura e na prática, ou seja, nas escolas, nós identificamos essa variedade de possibilidades de ensino da educação física. O que nos afasta de certas visões da educação física que tentaram aproximar, ou certas visões disponíveis na literatura que tentaram aproximar cada obra da educação física, cada texto da educação física, uma determinada concepção. Então não é dessa maneira que nós estamos pensando. Nós estamos aqui fazendo um diálogo entre as teorias de ensino e o que acontece nas escolas. E logo de saída é importante dizer para vocês que muitos de nós somos atravessadas e atravessados por estas teorias de ensino e acabamos fazendo algumas composições, algumas misturas na literatura, isso também é identificado. Bom, dito isso, é importante dizer para vocês que na perspectiva do Tomás Tadeu da Silva, olhando com as teorias curriculares elaboradas com a classificação das teorias curriculares elaborada pelo Tomás Tadeu da Silva para os currículos da educação física, é possível dizer que o ginástico, o esportivista, o psicomotor, o desenvolvimentista e o da educação para a saúde correspondem às teorias tradicionais do currículo. E a explicação é bastante simples, porque as teorias tradicionais do currículo querem formar para eficiência social, querem formar para que a pessoa consiga lidar com as dificuldades da sociedade contemporânea, inserir-se de maneira satisfatória na sociedade e corresponder àquilo que a sociedade espera dela. Então, são propostas de ensino, são currículos, são teorias curriculares que não pretendem modificar a realidade, não pretendem modificar as coisas como elas estão. Então, por isso que são teorias tradicionais do currículo e vocês provavelmente foram formadas e formados sob a influência das teorias tradicionais do currículo e vocês muito provavelmente também atuam de alguma maneira alinhando, conversando com as teorias tradicionais do currículo, o que não tem problema nenhum. O relevante é entender aquilo que nós estamos fazendo e o que nos levou a agir de uma determinada maneira. A classificação elaborada por Tomás Tadeu da Silva, nesse seu livro, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, também nos permite olhar para os currículos da educação física, identificando neles a influência das teorias críticas do currículo. Então, nós temos duas perspectivas muito conhecidas, muito importantes, que também têm influenciado
a docência de todas e todos vocês e que também influenciaram, muito provavelmente, os professores e professoras que vocês tiveram na escola, que é o currículo crítico superador e o currículo crítico emancipatório. E olhando para essas propostas a partir do referencial dos estudos curriculares, é possível dizer que essas duas propostas desejam transformar a sociedade, transformar a realidade a partir de um mecanismo muito importante de valorização e de produção de conhecimentos situados num determinado grupo social, que seria nas camadas populares, que seria no proletariado. Ou seja, as perspectivas críticas da educação e as perspectivas críticas do currículo e, portanto, as perspectivas críticas do currículo da educação física buscam formar estudantes para transformar a sociedade, e elas trabalham basicamente a partir de um elemento que distingue, que é o lugar em que os grupos sociais ocupam na cadeia de produção. Ou seja, é a posição de classe que vai influenciar a maneira como as pessoas pensam, e a posição de classe que vai influenciar a maneira como os conhecimentos são distribuídos na sociedade. Daí a preocupação que está nos autores e nos trabalhos que fundamentaram as perspectivas crítico-superadora e a perspectiva crítico-emancipatória. Naqueles trabalhos que fundamentaram essas obras, há uma preocupação muito grande para que os estudantes se apropriem desses conhecimentos produzidos pelas classes dominantes, para que aí, de posse crítica desses documentos, possam transformar a realidade em que atuam. E, finalmente, é possível dizer que, a partir do confronto dos estudos curriculares, das teorias do currículo elaborado, né, essa teoria, essa classificação elaborada pelo Tomás Sardá da Silva, quando nós olhamos para o currículo cultural da educação física, é possível perceber nele um alinhamento com as teorias pós-críticas do currículo. E para que as coisas fiquem, digamos assim, em bons lençóis desde o começo, ou seja, para que todo mundo enxergue uma distinção importante, as teorias pós-críticas, elas apropriam as contribuições das teorias críticas de maneira parcial, elas reconhecem as influências dos marcadores sociais de classe, mas acrescentam a essas influências outras formas de análise social. Ou seja, as teorias pós-críticas também reconhecem os marcadores de gênero, os marcadores de raça, os marcadores de etnia, os marcadores de local de moradia, os marcadores de tempo de escolarização. Ou seja, a sociedade, ela é multifacetada, a sociedade globalizada, a sociedade muito influenciada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Essa sociedade profundamente desigual, a desigualdade não se dá exclusivamente através da marcação de classe, mas também a partir de todos os outros marcadores. Não fosse assim, nós não estaríamos num curso que se dedica a estudar as teorias de gênero, as teorias feministas e a teoria queer, ou seja, o gênero e a sexualidade como elementos que marcam, que distinguem, que produzem a diferença. É muito importante entender esse compromisso do currículo cultural com essa questão um pouco mais ampla na forma de análise do social. Muito bem, então, para organizar as nossas ideias, se nós pensarmos na epistemologia, no objeto e no sujeito almejado, no sujeito pretendido, no sujeito que se pretende formar, é possível dizer que o currículo ginástico, o currículo esportivista e o currículo da educação para a saúde tem como referência a anátomo-fisiologia, enquanto o ginástico e o esportivista têm como objeto o exercício físico, o currículo da educação para a saúde tem como objeto os conhecimentos sobre o corpo, mas todas essas propostas, ou seja, essas três propostas, o currículo ginástico, o esportivista e a educação para a saúde, procuram formar o sujeito saudável. Lembrando que o currículo ginástico estava presente aqui no Brasil no momento da instauração, da implementação da educação física nas escolas, lá no final do século XIX. Ele atravessa a primeira metade do século XX e nós tivemos aí, né, a substituição, digamos assim, do currículo ginástico pelo currículo esportivista, apesar da manutenção da sua base conceitual e e do seu objeto. E mais recentemente, no finalzinho dos anos 90, nós assistimos à emergência, né, ao surgimento do currículo da educação para a saúde, e que se tem como objeto o conhecimento sobre o corpo, mas que também pretende formar o sujeito saudável.
Por volta dos anos 60, dos anos 70, nós temos aí a emergência do currículo psicomotor, nos anos 60 e 70 na Europa, nos anos 70 bastante presente já no Brasil e nos anos 80. À mesma época também o currículo desenvolvimentista, ambos têm como referencial conceitual, como campo epistemológico, a psicobiologia. Ambos elegem como objeto o movimento, daí essa influência tão grande que nós temos na educação física, quando a gente pensa no movimento como objeto da educação física, e ambos pretendem formar a pessoa, o sujeito competente. Como vocês bem sabem, na década de 90 nós tivemos o surgimento da proposta do currículo crítico superador, que se ampara conceitualmente no materialismo histórico, que elege como objeto a cultura corporal de movimento, assim como o currículo emancipatório, também alinhado às teorias críticas, que tem como referencial teórico a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas, um representante da escola de Frankfurt, e que elege como objeto a cultura de movimento. Veja bem, não é mais a cultura corporal de movimento, mas é a cultura de movimento, e tem como objetivo principal, tem como meta, tem como proposta formar o cidadão emancipado. Obviamente, como vocês percebem, alinhado àquela ideia da transformação da sociedade. E finalmente nós temos o currículo cultural da educação física, esse que vai buscar o seu referencial, esse que vai se inspirar, esse no qual os professores e professoras se inspiram na teorização pós-crítica, elege como objeto cultura corporal. Vejam bem, não é a cultura corporal de movimento, tampouco não é a cultura de movimento. Cultura corporal é um conceito bem ampliado, como nós estudaremos na aula presencial, e finalmente pretende formar o sujeito solidário. Então, feita essa distinção do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista do objeto e do ponto de vista do sujeito que se pretende, que cada uma dessas perspectivas curriculares da educação física pretende formar, passemos agora ao estudo de como estas diferentes perspectivas da educação física lidam com as diferenças em sala de aula. Ou seja, o que nos interessa é entender, lá ao fim e ao cabo, a questão do gênero. Mas nós não estamos pensando a diferença só do ponto de vista de gênero, nós também estamos entendendo os outros marcadores sociais da diferença, ou seja, como que essas propostas lidam com as questões étnico-raciais, como que essas propostas lidam com as questões de religião, como que essas propostas lidam com as questões de classe, como que essas propostas lidam com as questões de gênero e sexualidade. Muito bem. Olhando para estas propostas, olhando para estes currículos da educação física, a partir do referencial que nós estamos trabalhando desde o começo do curso de extensão, é possível dizer que o currículo ginástico, o currículo esportivista, o currículo psicomotor, o currículo desenvolvimentista e o currículo da educação para a saúde, uma vez que eles se fundamentam na anatomofisiologia, uma vez que organizam as suas aulas de uma determinada maneira, uma vez que elegem como objeto o exercício físico, o que essas propostas querem fazer, na verdade, é apagar as diferenças, é homogeneizar as pessoas, ou seja, eliminar as diferenças, proporcionando um trabalho pedagógico que iguale, que homogeneize todas as pessoas. Se nós olharmos com o referencial pós-crítico, com essas referências que estamos trabalhando, se nós tensionarmos a epistemologia dos currículos críticos, o objeto dos currículos críticos e o cidadão que os currículos críticos querem formar, é possível dizer que o currículo crítico superador da educação física e o currículo crítico emancipatório da educação física desejam empoderar as diferenças para a transformação da sociedade. Desejam, portanto, enxergam, identificam a existência das diferenças, sobretudo a diferença de classe, mas querem empoderá-las para que elas, uma vez empoderadas, possam atuar de uma outra maneira na sociedade. Enquanto, se nós analisarmos o objeto do currículo cultural, se nós analisarmos o referencial epistemológico do currículo cultural, se nós analisarmos o cidadão, a cidadã, a pessoa que o currículo cultural quer formar, que é o sujeito solidário, nós podemos dizer que o currículo cultural da educação física se compromete com a afirmação das diferenças. Então, uma vez inspirado nos estudos de gênero,
nos estudos feministas e na teorização queer, na teoria queer, é possível dizer que nós, no currículo cultural da educação física, vamos afirmar o direito às diferenças, afirmar a existência das diferenças e afirmar que as aulas sejam organizadas de tal maneira a posicionar essas pessoas como elas são e como elas desejam ser. Então, não há aqui nenhuma intenção de empoderá-las para que elas, uma vez empoderadas com as mesmas armas da burguesia, que elas possam transformar a sociedade. Não há essa pretensão. Também não há pretensão de homogeneizá-las, ou seja, de eliminá-las, de silenciá-las. Muito pelo contrário, uma vez que todos nós nos enxerguemos como pessoas que têm o direito de estar na escola, o direito de estar na sociedade, o direito de se fazer representar como nós queremos ser representadas e representados, aí sim nós estaremos transformando a maneira como nós nos enxergamos uns aos outros, na maneira como nós lidamos uns com os outros, umas com as outras, umas com os outros e uns com as outras. Ou seja, nós teremos aqui uma outra forma de produzir a sociedade e, obviamente, é uma forma muito mais justa, uma forma muito menos desigual. Dito isto, nós convidamos vocês a fazerem a leitura da bibliografia. A bibliografia recomendada para a semana, ela trabalha com o referencial epistemológico e político da educação física. Nós também deixamos como sugestão essa discussão das abordagens ou currículos. Nós sabemos que há uma certa confusão na área, por isso que nós convidamos vocês a fazerem a leitura e aí sim se posicionarem criticamente com relação àqueles argumentos que lá estão. Então nos encontramos na próxima aula remota, na quarta-feira que vem. Será um prazer estar com todas e todos vocês, como tem sido ao longo destas semanas. Fiquem bem, se cuidem muito, até lá.